bem? Então vamos aí seguindo, né, o que já foi visto no vídeo anterior. A gente está tratando aí de cônicas rotacionadas, agora a gente vai ver as quádricas no plano tridimensional, certo? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essa é mais uma aula aí que vai completar aí as aplicações mais bonitas, né, que a gente tem da álgebra linear, falando aí das quádricas, tá? Vamos primeiro entender o que são e quem são, né? Quem são elas? Então, o que são quádricas, né? É um conjunto de pontos do espaço tridimensional cujas coordenadas formam um polinômio do segundo grau de no máximo 3 variáveis. Essa equação é chamada equação cartesiana da superfície e ela está aqui na sua forma completa, tá? Então aqui nós vamos ter o ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais dxy mais exz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Então é um palavrão muito grande, né? Lembrando que se a gente não tivesse esses termos com z aqui, né, a gente retornaria para o caso anterior, que seria das cônicas rotacionadas, tá? Então, na verdade, as cônicas rotacionadas, elas estão dentro de quádricas também, né? Tanto é que ele fala aqui, ó, se a superfície quádrica for cortada pelos planos coordenados ou por planos paralelos a eles, a gente vai ter as cônicas, tá? Que a gente já viu no vídeo anterior. Para quem não viu, dá uma olhadinha lá que tem essa parte de cônicas rotacionadas, tá? Então, só para lembrar aqui quem são as cônicas: a hipérbole, a parábola, a elipse. Que a gente vai tratar também, poderia colocar a circunferência aqui também, tá? Mas no nosso caso, a gente está querendo ela completona mesmo no R3. Então, por isso é essencial que tenha esse termo Z aqui. E por isso também eles pedem para que não se anulem simultaneamente o A, o B e o C, tá? Para que a gente tenha realmente uma quádrica no R3, tá? Então, claro, se só tem o x e y, é porque ela está no plano. Mas no caso aqui tem o x, o y e o z, então está no espaço tridimensional. Então é mais ou menos dessa mesma forma que a gente vai identificar aí as quádricas, tá bom? Muito bem. Sim, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que as quádricas, elas, de uma certa forma, se a gente ignorasse essa parte aqui de A, B e C não nulos, né, simultaneamente, a gente teria os outros termos que a gente já estudou em álgebra linear 1, por exemplo. Aqui no caso, se a gente tivesse do A até o F nulos, né? Se a gente anulasse todos esses caras aqui, a gente estaria exatamente contendo um plano, né? Se a gente anulasse até o G, a gente teria uma reta. E se a gente anulasse até o H, a gente teria um ponto. Então, tudo isso a gente já viu lá em álgebra linear 1, né? Ponto, reta, plano, aí vem as cônicas, né? E vem agora as quádricas, que já é esse mundo mais geral dentro do R3, tá bom? Então, a gente pode também pensar dessa forma. Então, vamos lá. O que são as superfícies quádricas? A gente tem vários elementos aí que a gente praticamente estuda bastante em cálculo 2, né? Porque são as funções de duas variáveis. E a gente tem esse mundo já no R3, né? Então, alguns, claro, que a gente vai trabalhar dentro do cálculo 2, tá? E é importante a gente conhecer. A gente quase não lembra muito de falar, mas é importante, tá? Então, tem aqui o elipsoide. O elipsoide que parece muito, sabe com o quê? Com as cápsulas novas agora de remédio que eles fazem, né? Pode ver que é igualzinho aqui esse desenhozinho aqui, tá? E a fórmula dele, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, tá? Então, lembra muito a equação da elipse, né? Se a gente eliminar aqui um desses termos, qualquer aqui, a gente vai lembrar aqui das elipses, que são as seções aqui do elipsoide, tá? Se a gente fizer as seções, fizer os cortes, né, dentro dessa figura, a gente vai encontrar exatamente as elipses aqui, tá? Tem elipsoide de revolução, aí a gente vai, por exemplo, colocar esses termos aqui sobre x ao quadrado e y ao quadrado com a ao quadrado iguais aqui, ó, certo?
E a gente vai tendo variações aí do elipsoide, tá? A esfera, que é um caso particular do elipsoide, que é quando todos os termos forem iguais aqui embaixo, né? E a gente tem a esfera, certo? A gente tem o paraboloide elíptico, né? Que é quando a gente não tem aqui o termo z ao quadrado, a gente só tem o z. E aqui lembra muito uma função que a gente estuda no cálculo 2, né? Que a gente chama z igual a uma função de x e y. Aqui seria só passando o z para o outro lado, a gente teria essa função aqui, vamos dizer, né? Que a gente vê que é um paraboloide aqui, né? Certo? E as seções dele são elipses, beleza? Então, por isso é chamado paraboloide elíptico. O paraboloide de revolução é quando a gente admite que esses termos aqui embaixo são iguais. Paraboloide hiperbólico, quando a gente já tem uma presença de um menos aqui, né? A gente também estuda isso aí em cálculo 2, chamando z igual a uma função de x e y, com esse menos aqui, o que vai lembrar aquela cela, né? Aquela cela que é bem conhecida lá quando a gente trabalha com os pontos de cela, né? Então, é bem legal. Tem o hiperboloide de uma folha, né, que já tem essa estrutura. Então, na verdade, aqui a gente vai ver algumas variações dos sinais aqui, olha, gente. A variação de sinal aqui, ela vai dar uma diferença bem grande, tá? Então, aqui a gente tem hiperboloide de uma folha, aqui hiperboloide de duas folhas, já são separadinhos, né? O cone, tá vendo? Só são variações de sinais aqui mesmo, que a gente vai ter que realmente olhar a equação e identificar. Então, tem que realmente estar presenciando ali, estar familiarizando com essas equações aqui. Esse aqui é o cone de duas folhas, mas a gente também tem o cone de uma folha, caso necessite, né? O cilindro, aqui nesse caso o Z está percorrendo os reais, então a gente tem essa forma. O cilindro elíptico, que já é mais oval. Assim, aqui também está representando a mesma letrinha, né? O cilindro hiperbólico, que é como se a gente estivesse quebrando o cilindro e virando ele, rotacionando cada faixa para fora, né? Aí então tem esse cone hiperbólico. E tem o cilindro parabólico, que seria só um pedaço dessa rotação anterior aqui, só pegar um pedaço dele. Certo? Então tá aqui as várias facetas das superfícies, tá? Mas agora vamos tratar aí de álgebra, né? Vamos primeiramente verificar o seguinte: a gente vai ter a mesma estrutura de lá de cônica rotacionada, a gente também vai ter a mesma coisa aqui, a gente vai precisar para cada produto desse de x e y, de x por z e de y por z, a gente vai necessitar desse 2 aqui, ó, para poder a gente construir a nossa matriz, tá bom? Então, novamente, a gente vai olhar agora para esses 6 elementos agora, 6 termos aqui, e vai representar isso matricialmente, tá? Então, vamos lá novamente. Esses 3 primeiros aqui são os termos que estão com x ao quadrado, com y ao quadrado, com z ao quadrado. No caso aqui, A, B e C. Esse A, B e C vai ser exatamente a diagonal principal da nossa matriz quadrada 3 por 3, certo? Agora já é uma matriz 3 por 3. Então, A, B e C. Aqui, pessoal, olha, tem 2D, então ele vai ficar um D para cá, outro para cá, aqui são 2E, um E para cá, outro para cá, e 2F, F, F, tá? A gente vai completar dessa forma, e percebo bem que dessa forma a gente tem, novamente, associada essa matriz aqui, que é uma matriz simétrica, né? Se a gente transpor essa matriz, vai dar exatamente ela mesma, a gente vai ter um operador simétrico também associado a essa matriz, tá? Então, essa matriz, ela é simétrica. A gente tem aqui a escrita matricial, tá? Um vetor na superfície, ele sempre vai ser identificado como vetor coluna. Então, quando ele está deitadinho assim, é transposto, né? Então, VS transposto vezes o A vezes o VS, tá? E a gente vai diagonalizar. Deixa eu só falar mais para frente isso, porque eu peguei um pouquinho na frente, tá? Na verdade, assim, a gente vai trabalhar com toda essa expressão aqui que já foi vista anteriormente, tá? A gente vai ter todos os termos, tá? O A, o B, o C, D, E, F, G, H, o I e o J, tá? A gente vai ter todos os termos. Só que a gente vai ter o acréscimo daquele 2, tá bom? Para poder fazer sentido a nossa matriz, que já foi explicado anteriormente. E aqui a gente vai ter os termos MX mais NY mais PZ mais Q igual a 0, tá?
onde que é o termo independente aqui que vai ficar se repetindo por muito tempo. Então, a gente vai reescrever isso matricialmente, aquela primeira parte a gente já tinha feito, essa matrizinha aqui, ó. A, B, C são os elementos da diagonal principal, que estão acompanhando x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, D, D, E, F, F, tá? Nessa formazinha aqui. O outro é bem mais simples. Esses três termos aqui, ó, vai ser MNP. Então, MNP vezes x, y, z mais o q igual a zero. Tá? Então, tá aqui toda aquela mesma estrutura, só que agora a gente está trabalhando com uma matriz do R3, né? Uma matriz 3 por 3. Aí, por isso que modifica aqui, tá? E aqui uma 1 por 3, certo? Muito bem, aqui vai ser os mesmos passos do outro, a gente vai pegar essa matriz, vai calcular os autovalores, vai verificar quem são os autovetores e vai propor aquela substituição nessa equação 2 aqui todinha, tá? Então, naquela primeira lá, a gente vai fazer uma mudança de referencial também. Então, por isso que ficou, em vez de x, y, z, vai ser x', y', z'. Aqui vai ser a matriz diagonal, onde na diagonal principal são os autovalores, né, que a gente já conseguiu construir. Beleza? E aqui são a matriz P de autovetores. Então, aqui, primeiro autovetor, segundo autovetor, terceiro autovetor. Certo? Então, a gente vai propor essa substituição. Depois que a gente faz essa substituição, a gente tem que fazer a multiplicação de matrizes novamente, encontrar esse novo polinômio aqui, que já vai dar para fazer o completamento. Agora, a gente vai fazer o completamento no x', com y' e com z', tá? Depois disso, que você fizer o completamento, você já vai saber qual vai ser a quádrica e aí você vai verificar quem são os eixos, quem é a translação de cada eixo, tá? Igual como lá no outro, certo? Então, aqui, depois que você faz o completamento, né? E você tiver todos os autovalores distintos aqui, né? A gente pode ter uma quádrica que ele chama de centro, tá? Quádrica de centro pode ser ou um elipsoide ou um hiperboloide, tá? E se no caso um dos autovalores forem iguais a zero, um deles, aí você vai ter três condições aqui, que podem representar uma quádrica sem centro, que é o paraboloide, tá? E lembra que o paraboloide ele pode estar aí no eixo XY, no eixo XZ, no eixo YZ. Então tem que identificar exatamente onde que ele está, tá? Mas é da mesma forma como o outro, tá? Vamos para esse exemplo aí para a gente terminar, então. Tem aí essa equação, esse palavrão, né? 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 3z ao quadrado menos 2xy mais 2xz menos 2yz mais raiz de 3y menos 7 sobre 12 igual a zero. Tá? Então, o primeiro passo é eliminar os termos, todos esses termos conjuntos aqui, né? X, Y, XZ e o YZ. A gente vai ter que matar esses caras, né? Então, a gente vai montar, primeiro pega os 6 primeiros termos e monta essa matrizinha aqui, essa escrita. Lembrando, a nossa matriz A, na diagonal principal, vai ser 3, o 5 e o 3. Tá aqui, ó, 3, 5, 3. Depois, é menos 2, então é menos 1, menos 1. Depois é 2, 1 e 1. Depois é menos 2 de novo, menos 1, menos 1. Tá? Dessa forma, a gente constrói, então, nossa matriz simétrica, ok? Aqui, como só tem o termo y, né? A gente vai ter que completar com 0 nas outras posições. Então, seria 0x, raiz de 3 e 0z. Aí, vezes x, y, z. Tá aqui, ó. Beleza? Menos 7 sobre 12 igual a zero. Então, esse termo Q aqui final, ele sempre vai ficar se repetindo mesmo. Não tem nenhum problema, tá? Você só tem que completar aqui para fazer sentido essa multiplicação matricial aqui, tá? Tem que completar mesmo, beleza? Bem, agora você vai se preocupar exatamente com a matriz A, né? Pega a matriz A lá que você já tem, vai calcular os autovalores, que nesse caso aqui são 2, 3 e 6. Associado aos autovalores, você vai calcular os autovetores, tá? E normalizar os autovetores, tá? Então, percebe que aqui eles já estão na forma normalizada.
beleza? Então, para quem não sabe normalizar, calcula o comprimento do vetor e depois divide pelo comprimento cada coordenada que você vai conseguir, então, agora o comprimento desse vetor igual a 1, certo? Isso que é normalizar. Beleza, aí você vai fazer a substituição, então, naquela equação, né? Substituindo aqui, ó, a matriz diagonal, onde a diagonal principal são os autovalores, e aqui a matriz P de autovetores. Então, aqui, o primeiro autovetor, segundo autovetor, terceiro autovetor, tá? Ele não especificou aqui, mas eu acredito que você tem que arrumar essa matriz aqui de forma que o determinante seja igual a 1. Aqui não vai dar para fazer, mas vai dar muito trabalho. Mas verifiquem aí se esse determinante está dando igual a 1, tá? Geralmente se coloca o determinante igual a 1, senão você arruma aqui de forma que dê o determinante igual a 1, tá? Porque na verdade pode dar 1 ou menos 1, aí você só tem que arrumar para dar 1 mesmo positivo, tá? Faz a multiplicação matricial, encontra essa equação aqui sem os termos xy, xe, yz, você já matou esses elementos, então agora já fica bem mais fácil de fazer o completamento de quadrados, tá? Você vai completar esses quadrados aqui, na verdade aqui, do jeito que tá, você só vai completar no y, né, com y, linha, e com z linha, tá vendo? Você vai completar esses quadrados, então aqui ele tá fazendo o completamento, vamos ver aqui a forma final. Forma final tá aqui, ó, 2x. Ah, tá. Esse x aqui, pessoal, é uma, vamos dizer assim, é para identificar a cônica na origem, tá? Mas o x grande aqui vai ser o x' nesse caso, porque quando ele completou isso aqui, ó, ele viu que tava só o x' aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, quem é o y grande? É o y' mais 1 sobre 6. Quem é o z grande? É o z' menos raiz de 2 sobre 12, tá bom? Então, assim que ele fez aqui. E com isso aqui a gente já consegue ver a translação dos eixos. Então, no eixo x não teve, no eixo y vai andar menos um sexto no eixo y, ou seja, para a esquerda, e no eixo z, raiz de 2 sobre 12 para a direita, porque já tem um menos aqui, tá? Então, aqui você já identifica qual é a cônica, aqui aliás, a quádrica, desculpa. A quádrica é um elipsoide, né? É um elipsoide, tá aqui os eixos, né? Como que você vai identificar lá. Cada eixo tá aqui, é raiz disso, raiz disso, raiz disso, tá? E aí você vai e coloca isso no R3, tá? Aqui ele também não fez, mas você pode fazer também, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Esse primeiro autovetor aqui e o vetor canônico do R3, que é o 1, 0, 0, tá? Que com certeza vai dar o quê? Raiz de 2 sobre 2, e aí vai dar 45 graus, tá? Se você colocar no GeoGebra essa expressão aqui, você já vai ver a cônica já bonitinha, mas aí é preciso identificar o que aconteceu, quais foram os passos aqui que foram feitos, tá? Sim, aqui vai ter que identificar a rotação, acho que em cada eixo. Por isso que ele não fez, tá bom? Mas é isso aí. Bons estudos, as referências é do StemBrush mesmo, tá bom?